Essas são umas releituras das mensagens do pastor David Wilkerson, 30 de abril de 2007. Uma das mensagens mais preciosas que ele deixou registradas para que nós possamos novamente lembrar que houve pregadores e possamos nos inspirar o quanto ele era dedicado a servir ao seu Senhor. A mensagem, o nome dela é O Céu, uma mensagem de esperança para esses tempos difíceis. Não ouvimos muitos sermões sobre o céu atualmente. Isso pode parecer estranho, já que a alegria de todo cristão é refletir sobre estar com o Senhor por toda a eternidade. A promessa do céu está no núcleo maior do evangelho que pregamos. Mas há uma razão pela qual não ouvimos muito sobre este assunto jubiloso. O fato é que a palavra não diz muito sobre como o céu é. Jesus nunca se assentou com os discípulos e explicou a glória e a majestade dos céus. Ele realmente disse ao ladrão sobre a cruz: Hoje estarás comigo no paraíso. Mas não disse como seria. O apóstolo Paulo se refere aos céus, quando fala de ter sido levado ao paraíso. Ele diz que viu e ouviu coisas que abalaram tanto a sua mente, que ele não tinha linguagem para as descrever. A ideia que se tem da descrição de Paulo é a de que, mesmo se ele pudesse explicar o que viu, as nossas mentes humanas não conseguiriam compreender. Seja o que for que Paulo tenha testemunhado no céu, isso impactou de tal maneira que para o resto da vida ele quis ardentemente estar lá. Paulo era grato por sua vida, por seu chamado, seu ministério. Creio que ele amava o povo de Deus com paixão, mas ao longo dos seus anos de ministério, o contínuo desejo de Paulo era ir para o lar celestial e estar com o Senhor. O seu coração simplesmente ansiava estar lá. Então, onde é o céu? Não sabemos. Efetivamente sabemos que há um novo céu chegando, assim como uma nova terra. E esse novo planeta não será simplesmente a velha terra refinada pelo fogo, mas algo inteiramente novo. E o seu centro será a capital, a Nova Jerusalém. Efetivamente, também sabemos que o trono de Deus está no céu. Igualmente, Jesus está lá, como estão os anjos do Senhor em multidões incontáveis. Ainda mais, Paulo diz uma vez estando lá, contemplaremos Jesus face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Em resumo, teremos acesso pessoal imediato ao Senhor por toda a eternidade. Amado, se isso apenas fosse todo o céu, seria o suficiente para mim. Evidentemente, aprenderemos coisas que simplesmente não podemos ser contidas pela mente humana aqui na Terra. Teremos acesso à mente do próprio Cristo, que é ilimitada, e eu creio que ele vai nos ensinar a respeito de todas as coisas eternas. As Escrituras sugerem que o céu não será só para relaxar e não fazer nada, além de ter igreja. A Bíblia diz que no céu os santos governarão com o Senhor como reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 10. Agiremos como seus servos lá, os santos os servirão. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Isso me diz que receberemos estimulantes e abençoadas missões neste novo mundo que virá. As Escrituras falam repetidas vezes do papel que os anjos têm desempenhado por toda a história, ministrando até Jesus. Seja qual for o nosso excitante trabalho, podemos também saber que continuará pela eternidade, porque os mundos de Deus não têm fim. Considere por um momento o infinito aparente que vemos no espaço. Considera-se que o nosso próprio sistema solar deva ter ao menos cerca de 10 bilhões de quilômetros de diâmetro, e é apenas um ponto no universo. Descobertas científicas mostram que há sistema após sistemas, aparentemente sem fim. Isso é tão tremendo para a mente. Assim como é o nosso sistema solar, corre através do espaço, girando em torno do Sol
Inúmeros outros sistemas estão se movendo um sobre o outro igualmente. E está tudo tendo lugar segundo a divina ordem de Deus. Por esta razão, creio que no céu iremos receber tarefas que são agora incompreensíveis às nossas mentes humanas. Quando Paulo se refere às suas experiências no paraíso, ele fala de ter estado no terceiro céu. Os estudiosos do templo de Paulo ensinavam que havia 3 camadas de céus. Primeiro, a atmosfera física na qual habitamos. A seguir, o segundo céu, onde as estrelas estão. E, finalmente, o terceiro céu, onde Deus e o paraíso estão. Tudo que eu posso dizer sobre este assunto com segurança é que Jesus ascendeu ao céu acima de todos os céus. E nos disse que está lá agora preparando lugar para o seu povo. Também disse: voltarei outra vez e lhes levarei para lá. Onde eu morar, vocês morarão. Em resumo, amado, não dá para eu dizer como o céu é. E não sei muito sobre o que está acontecendo lá. Não tenho nova revelação a oferecer. Não tenho uma versão como a de Paulo. Mas dá para dizer como o céu não é. E o que não está lá. Pois isto é o que as Escrituras oferecem. E como você verá, o que isso revela nos dá motivo para nos alegrarmos. Começamos com a visão do apóstolo João em Apocalipse capítulo 21. João conta que não encontraremos as seguintes coisas no céu. Não existirão mais mares. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Ele está declarando que não haverão mais ameaças vindas dos grandes blocos de água. Não haverá mais ciclones, furacões ou tsunamis assassinos. Na verdade, a única água que é mencionada quanto a esta nova terra será um rio de júbilo que corre através das ruas da Nova Jerusalém. João fala o seguinte dele: me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Não haverá lenço nos céus. Não teremos nenhuma necessidade dessas coisas, pois os textos das Escrituras implicam em que nem precisaremos de glândulas lacrimais. Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Segundo João, as lágrimas simplesmente não existirão no céu. Igualmente, não haverá mais funerárias, caixões de defuntos ou cemitério. Por quê? Porque a morte já não existirá. Já não haverá luto nem pranto. Apocalipse 21, versículo 4. Pense nisso. Não ficaremos mais ao lado dos caixões chorando a perda dos queridos. Não haverá mais choro ou luto, porque no céu nunca iremos morrer. Uma vez tendo sido ressuscitado dos sepulcros terrenos pelo poder da ressurreição de Cristo, nunca poderemos morrer outra vez. Não haverá mais farmácias, hospitais, médicos, enfermarias, ambulâncias, analgésicos ou receita. João disse: já não haverá dor. Apocalipse 21, versículo 4. Sou lembrado de uma mãe e de sua filha deficiente que visitaram a nossa igreja. O filho dessa senhora havia cometido suicídio após 7 anos, suportando uma dor excruciante que médico algum conseguiria diagnosticar. Durante este tempo, ele tinha de tomar narcóticos fortes, por só assim conseguir suportar mais um dia. A origem dessa dor nunca foi encontrada. Agora a filha está mostrando os mesmos sintomas. Trata-se de uma bailarina talentosa e estudante brilhante, que ganhou prêmios e bolsas de estudo, mas a situação dela se deteriorou tanto que agora enfrenta dor torturante e contínua. Como irmão, essa jovem vive com um grau tão elevado de dor que numa escala de 0 a 10 sua dor chega a 14. Segundo os médicos, foi dito que os narcóticos dos quais ela precisaria para a dor seriam tão fortes que a matariam em poucos meses. Nunca me esquecerei dos últimos dias na terra de nossa preciosa netinha Tiffany. A dor de minha neta devido a um tumor cerebral ficou tão intensa que os seus membros
se agitavam violentamente. Ela sofria terríveis convulsões, e eu tinha de ajudar seu pai a segurar os braços e as pernas de Tiffany nesta hora de dor. A dor era simplesmente demais para ela, e na verdade era demais para seus avós também. Finalmente Tiffany disse à mãe que o Senhor havia falado ao seu coração, dizendo: quero que você venha para o lar celestial. Comigo não haverá mais dor. O versículo de João tem um significado especial para mim. Já não haverá dor. Com a avó de Tiffany, eu descanso no conhecimento de que é aí que a minha netinha está nesse exato momento, com Jesus, onde não há mais dor. Não haverá mais medo, não haverá mais incredulidade, não haverá mais coisas abomináveis, assassinatos, mentiras ou feitiçaria. A Bíblia diz que todos os que praticam tais coisas serão lançados no lago de fogo. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde em fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Os jornais noticiarão há algum tempo que um casal de idosos foi encontrado morto em seu apartamento. Eles ficaram com tanto medo de serem roubados ou acabados ou atacados que sempre trancavam as portas de casa e vedavam todas as janelas. Estavam tão aterrorizados de medo que faziam isso mesmo durante as terríveis ondas de calor do verão e acabaram se sufocando. Não haverá mais este medo no céu, nem haverá mais qualquer violência ou assassinato. Há pouco, um homem que atacava crianças admitiu ter molestado mais de 200 delas. Graças a Deus, no céu não haverá mais tais abominações. Não haverá mais motivos para se mudar no céu. A minha mulher e eu já nos mudamos de uma casa para outra inúmeras vezes em nossa vida adulta. Sou grato porque quando chegarmos ao céu, nunca mais teremos que nos mudar. Como eu sei disso, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, versículos 1 e 2. Há pouco li que sobre uma senhora cristã que perguntava: se haverá multidões no céu que não podem ser contadas, como seria possível Deus fazer habitação para todos? Como poderia haver lugar suficiente para tantos moradores? Vejamos as palavras de Jesus sobre este assunto: vou preparar-vos lugar. Tais palavras devem ter um significado para nós. Alguns estudiosos da Bíblia interpretam Jesus aqui com muitas habitações. Isso pode não estar correto. Tudo o que eu sei é o seguinte: se Cristo está construindo, podemos ficar seguros de que é algo glorioso. Ao pensarmos no lugar que o nosso Senhor está construindo para nós, não devemos imaginar uma casa de tijolos ou algo assim. Pelo contrário, as moradas dele, no geral, são de uma outra dimensão ou esfera. Como humanos, não conseguimos imaginar um mundo no qual o corpo passe livremente através de substâncias materiais. Jesus fez isso após a ressurreição e disse que no céu os nossos corpos de glória serão como dele. Esse é um domínio que cientistas nenhum descobriu, algo enormemente diverso de tudo que possamos compreender. O importante que Jesus traz sobre o céu esse é o lar celestial. Vocês vão viver eternamente onde eu vivo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, versículo 3. Em termos simples, há um lar na eternidade para cada um de nós. E Jesus diz basicamente, quando este dia chegar, quando vocês estiverem aqui comigo, eu pessoalmente mostrarei o que construí para vocês. Não há inválidos no céu, nem cegos, surdos ou corpos em declínio. A Bíblia diz que teremos novos corpos no céu. Claro, essa é uma doutrina bem conhecida dos cristãos. E Paulo tinha muito a falar sobre ela. E ele escreve: mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e em que corpo vêm. 1 Coríntios 15, 35. Em outras palavras, as pessoas podem se perguntar: que tipo de corpo ressuscitará dos mortos? Paulo responde
que o corpo que entra na sepultura nem o corpo que sai dela. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas Deus lhe dá o corpo, lhe aprove. 1 Coríntios 15, 37 e 38. Em outras palavras, os corpos que habitaremos no céu serão a sua semelhança, serão celestiais e não terrenos. De acordo com Paulo, o nosso corpo físico é semeado na corrupção, mas ressuscitando na incorrupção. Simplificando, quando o nosso corpo é semeado ou enterrado, ele é um corpo natural terrestre. Mas quando formos ressuscitados, será como um corpo celestial do céu. O corpo que teremos então será glorificado pelo poder da ressurreição de Cristo. As Escrituras nunca dizem que Deus vai procurar partes perdidas do corpo como membros, um por um dos dentes, cada poeira de nosso corpo natural, e dá um jeito de juntá-los. Pelo contrário, Paulo ensina: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A seguir acrescenta: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 52. Os nossos corpos de glória serão a exata semelhança de Cristo. Naquele dia extraordinário, os túmulos se abrirão, e em seu tremendo poder o Senhor criará corpos novos e eternos. Esses corpos serão a imagem do santo e do justo, e nunca se corromperão. Quando isso acontecer, nós falaremos uma nova língua que todos iremos compreender. Na verdade, todas as coisas serão feitas novas. Mais eletrizante para mim é o que acontecerá para os milhões de crianças mortas ou morrendo. De todas as eras, no instante, essas preciosidades serão levantadas como novos corpos. Penso nas crianças cujos corpos foram para a cova devido à doença, ou cujas carnes foram triçudadas em genocídios, cujos corpos foram estilhados por bomba. Também penso em homens e mulheres cujos corpos foram desfeitos e destruídos pela doença. Penso também nos corpos que foram enterrados em caixões vedados. Penso nos mártires de todas as épocas, nos que morreram por meio da tortura, foram mutilados, serrados ao meio, decapitados, queimados em fogueiras. Todos esses sairão dos túmulos com novos corpos, para nunca mais ver a corrupção ou a dor. A minha mente tem dificuldade em registrar estas coisas, contudo meu coração se alegra com elas. Não haverá relógio no céu, pois o tempo não existirá mais. João escreve que um anjo apareceu diante dele de pé sobre o mar e a terra. O anjo então levanta a mão para o céu e, segundo João, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Apocalipse 10, versículo 6. Este é um dos conceitos mais difíceis para eu pôr em minha mente. Chegará o momento quando o próprio tempo será deixado de lado. Imagine isso. Nada de anos, nada de meses ou semanas, nada de mais dias, horas, minutos ou mesmo segundos. Não haverá nada para marcar o tempo, nem a noite, nem a luz do dia, pois Cristo será a luz no paraíso. Um pastor puritano tentou descrever à sua igreja a ausência de limite da eternidade. Disse para que eles não tentassem entender que a eternidade sempre foi e sempre será, sem começo ou fim. Deus deu-lhes essa ilustração. Visualize a Terra como uma bola de areia, quase 50 mil quilômetros de circunferência. A cada 1000 anos um passarinho voa sobre ela e retira um grão de areia. Quando ele remove o último grão, então a eternidade acabou de se iniciar. Em outras palavras, na grande trama da eternidade, o tempo está nesse momento fazendo apenas uma breve aparição. Dia virá em que o tempo será totalmente servido ao seu propósito e será abolido. É tudo surpreendente demais para eu avaliar. Paulo resume isto com uma demonstração a todo o povo de Deus. Paulo exulta, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Muitos cristãos citam esse versículo diariamente,
aplicando às suas lutas e tribulações. Mas o contexto no qual Paulo o diz sugere um significado mais profundo. Só 2 versos antes, Paulo declara: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 54 a 55. Paulo está falando eloquentemente sobre o seu ardente desejo pelos céus. Ele escreve: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E é por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. 2 Coríntios capítulo 5, 1 a 2. O apóstolo então acrescenta: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. De acordo com Paulo Cel, o estar na presença do Senhor por toda a eternidade é uma coisa que devemos desejar de todo o nosso coração. Ao ponderar sobre estas coisas que as Escrituras dizem, que o céu não será, um quadro glorioso começa a se formar. Primeiro, imagina a descrição que Jesus fez do gigantesco encontro quando os anjos reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade nos céus. Mateus 24, 31. Quando todas essas multidões estiverem reunidas, visualizo uma grande marcha da vitória acontecendo nos céus. Quase todo mundo conhece a música Quando os Santos Entrarem Marchando. Tente imaginar essas coisas, essa música sendo tocada literalmente no céu, com milhões de crianças glorificadas cantando Hosana ao Senhor, do jeito que as crianças cantavam uma vez no templo. Que som de vitória e de louvor será! Multidões de órfãos gritando: Pai, dá para eu ver direitinho o brilho da felicidade no rosto de Jesus, pois dos tais é o reino dos céus, declarou. Então vem todos os mártires, esses que já clamaram por justiça na terra, agora gritam: Santo, Santo, Santo. Imagina os decapitados tocando suas cabeças, dizendo: Estou inteiro de novo. Os que foram cerrados ao meu buscam as marcas da agonia sobre seus corpos, mas não acho nenhuma. Os que foram queimados agora têm os corpos inteiros, sem nenhum traço ou cheiro de fumaça. Todos esses estão dançando com alegria e gritando: Vitória, vitória em Jesus. Então vem um poderoso bramido, um som nunca ouvido antes. A Igreja de Jesus Cristo com multidões de toda nação e tribo. Este grupo inclui os que foram viciados ou alcoólatras, que eram cegos ou enfermos, que eram pobres, enviuvados ou forçados a mendigar. Visualizo entre eles o empobrecida viúva que fielmente entregou sua moeda no culto quando não tinha mais nada. Talvez tudo isso soe distante ou forçado para você, mas o próprio Paulo testifica sobre isto. Quando o fiel apóstolo foi arrebatado ao céu, ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12, 4. Paulo diz que ficou espantado com o que ouviu. Lá, creio que esses foram exatamente os sons que ouviu. Ele teve um vislumbre do canto e do louvor a Deus pelo que estarão se rejubilando em sua presença com seus corpos já inteiros. Suas almas cheias de alegria e paz. Foi um som tão glorioso que Paulo pôde ouvi-lo, mas não conseguia repeti-lo. Amado santo, torne o céu o seu desejo mais sincero. Jesus está voltando para os que desejam ardentemente estar com ele lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a sua misericórdia dura de geração em geração. Amém.